Algo de silenciosamente perigoso acontecendo no nosso tempo. Nunca fomos tão livres para falar e, ao mesmo tempo, tão frágeis para ouvir. Vivemos cercados por opiniões, julgamentos e críticas. Todos querem ter razão, todos querem ser ouvidos, mas quase ninguém quer entender. O menor comentário já vira ataque, o simples desacordo vira ofensa. E qualquer palavra mal interpretada é motivo para um abismo. As pessoas reagem antes de pensar, atacam antes de compreender e se magoam com o que nem era sobre elas. O mundo está sensível e a sensibilidade virou fraqueza, não sabedoria. Esquecemos que ter paz não é evitar o conflito, mas dominar a reação. E foi isso que os antigos estoicos tentaram nos ensinar há mais de 2000 anos, que ninguém te fere sem a tua permissão. E talvez, entre tantas vozes, a lição mais necessária dos tempos modernos seja essa: a arte de não se ofender. Porque, enquanto tudo te afeta, qualquer um te controla. Esta é uma história sobre isso. Sobre o momento em que alguém percebeu que a verdadeira liberdade não está em vencer discussões, mas em não precisar delas. Numa manhã de terça-feira, Rafael acordou com a sensação de que algo dentro dele estava se desgastando há tempos, mesmo que ainda não soubesse nomear o que era. O despertador tocou 3 vezes antes que ele conseguisse sair da cama. O sol entrava pela janela, mas a luz não trazia energia. Apenas lembrava o peso da rotina que se repetia todos os dias. Café, trânsito, trabalho, reuniões, sorrisos forçados. E por trás de tudo isso, uma mente cansada de tentar agradar. Rafael trabalhava há 6 anos em uma empresa de marketing. Sempre foi dedicado, esforçado, o tipo de pessoa que fazia mais do que pediam, mas nunca parecia o bastante. Comentários velados, comparações, pequenas ironias diárias o corroíam aos poucos. E ele fingia não ligar, até que um dia, no intervalo do almoço, ouviu o que não deveria. Estava sentado sozinho na copa quando 2 colegas, Aline e Camila, entraram conversando, sem perceber que ele ainda estava ali, de fones, mas sem música. "O Rafael é cheio de si", disse uma delas. "Acha que é o centro do mundo", respondeu a outra, rindo. "Vive postando frases de filósofos como se tivesse descoberto o sentido da vida." As palavras vieram mansas, mas atingiram fundo. Ele não reagiu, não se levantou, apenas ficou ali, imóvel, olhando para o café esfriando na mesa. O resto do dia se arrastou. Cada e-mail parecia um lembrete do quanto ele se sentia deslocado. Quando chegou em casa, jogou a mochila no chão e ficou olhando para o teto, tentando entender por que aquilo o tinha afetado tanto. "Por que me importo tanto com o que pensam de mim?", pensou. Nos dias seguintes, ele começou a reparar em como tudo o irritava. Um olhar atravessado, uma crítica, até um comentário inocente. Era como se o mundo inteiro estivesse armado contra ele. E por mais que tentasse se controlar, a raiva crescia. Uma noite, enquanto mexia distraidamente no celular, encontrou um vídeo sobre o estoicismo. O título dizia: "O que está fora do seu controle não deve roubar a sua paz." Ele clicou sem esperar muito. Mas algo naquela voz calma e na clareza da mensagem o atingiu de uma forma diferente. O narrador falava sobre Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, e sobre como ele ensinava que não é o que acontece que nos fere, mas o modo como reagimos ao que acontece. Rafael pausou o vídeo e ficou olhando para a parede, em silêncio. Pela primeira vez percebeu que talvez o problema não estivesse nos outros, mas nele mesmo. Nos dias que se seguiram, começou a observar mais e reagir menos. Percebeu como as pessoas estavam sempre prontas para atacar, como se a raiva fosse uma forma de proteção. E viu a si mesmo nesse reflexo. Entendeu que cada ofensa, cada crítica, era um teste da sua capacidade de permanecer sereno. Certa tarde, no trabalho, o chefe fez um comentário grosseiro na frente da equipe. Antes, Rafael teria ficado remoendo aquilo por horas, mas dessa vez, apenas respirou. Lembrou das palavras de Marco Aurélio: "Se alguém te ofende, é porque ignora o que é o bem e o mal." Em vez de responder, permaneceu calmo. E pela primeira vez, sentiu algo novo,
Não fraqueza, mas poder. O poder de não reagir. A partir desse dia, tudo começou a mudar. Não que as pessoas tivessem parado de criticar. O mundo continuava o mesmo, mas ele estava diferente. E quando a mente muda, o mundo muda junto. O que antes o irritava, agora o ensinava. O que antes o feriu, agora o fortalecia. Uma noite, caminhando sozinho pela rua, Rafael pensou em tudo o que tinha vivido nos últimos meses. Lembrou de como costumava se ofender por qualquer coisa, de como perdia dias inteiros remoendo palavras ditas por pessoas que nem importavam tanto assim. E naquele momento, entendeu o verdadeiro significado do que os estoicos chamavam de apatheia, a serenidade diante do caos. Olhou para o céu, respirou fundo e sorriu. Não porque tudo estava resolvido, mas porque finalmente havia descoberto algo que o mundo moderno tenta esconder. A paz não está em controlar o que os outros dizem, mas em não permitir que o que dizem controle você. A história de Rafael não é muito diferente da de qualquer um de nós. Todos em algum momento nos sentimos injustiçados, atacados, mal interpretados. Mas talvez a resposta não esteja em lutar contra o mundo, e sim em aprender a não se ferir com ele. E foi assim, depois de meses de silêncio, reflexão e prática, que Rafael entendeu o verdadeiro segredo do estoicismo moderno: a arte de não se ofender. Hoje vivemos na era da ofensa. Basta uma palavra, uma opinião, um olhar para despertar a ira de alguém. Estamos sempre a um passo de nos sentir atacados. As pessoas reagem antes de entender, julgam antes de refletir, cancelam antes de dialogar. E, sem perceber, nos tornamos frágeis. O que deveria nos fortalecer, as diferenças, as críticas, as divergências, passou a nos destruir. Eu mesmo vivi assim por muito tempo. Qualquer comentário negativo era um golpe, qualquer rejeição, uma ferida. Até que um dia, li uma frase de Epicteto que mudou completamente a forma como eu via o mundo. Não é o que te acontece que te fere, mas a maneira como você reage ao que acontece. A princípio, parecia apenas uma frase bonita, mas foi o início de uma profunda transformação. Porque pela primeira vez, entendi que o problema não estava no que os outros diziam, mas no poder que eu dava às palavras deles. E percebi que, ao me ofender, eu estava entregando minha paz nas mãos de qualquer um que cruzasse o meu caminho. Foi então que comecei a estudar o que os estoicos chamavam de autodomínio emocional, a capacidade de manter a mente firme mesmo quando o mundo tenta te provocar. No início foi difícil. A mente humana é condicionada à reação. Quando alguém nos ofende, sentimos o impulso de nos defender. Quando alguém nos critica, queremos provar que estão errados. E quando alguém nos ignora, tentamos chamar atenção. Vivemos presos em um ciclo de validação constante. Mas os estoicos entenderam algo que o mundo moderno esqueceu. Ninguém te ofende sem a tua permissão. Marco Aurélio dizia: se alguém te ofende, lembra-te de que ele o faz movido pela ignorância. Se você se irrita, é você quem se prejudica. E isso é tão verdadeiro hoje quanto era há 2000 anos. Basta olhar à nossa volta. Estamos cercados de ruído, de opiniões, de julgamentos. Todos têm algo a dizer, e poucos têm algo a oferecer. O problema não é o mundo estar barulhento, mas o quanto nos deixamos afetar por ele. Eu comecei a praticar um exercício simples. Toda vez que me sentia ofendido, eu parava e me perguntava: isso está sob o meu controle? Se a resposta era não, eu respirava fundo e deixava passar. Parece fácil, mas é um treino diário. E é justamente essa prática que separa o reativo do sábio. Sêneca dizia: aquele que é ofendido e não se ofende é invencível. Porque quando você domina a própria reação, ninguém mais tem poder sobre você. Vivemos em um tempo em que as pessoas se ofendem com tudo, com ideias, com escolhas, com diferenças. E, paradoxalmente, nunca estivemos tão frágeis. Isso acontece porque confundimos sensibilidade com fraqueza. Ser sensível não é reagir a tudo, é compreender tudo. É entender que cada pessoa fala a partir de suas próprias dores, crenças e limitações. Quando alguém te ataca,
O que ele revela não é sobre você, é sobre ele. Lembro de uma situação em que fui criticado publicamente por algo que nem havia feito. Minha primeira reação foi querer me justificar, provar que estavam errados. Mas no meio da raiva, lembrei das palavras de Epicteto. Quando alguém te insulta, lembra que ele fala do que acredita ser verdade. Se for mentira, não te atinge. Se for verdade, é uma chance de melhorar. Eu respirei, me calei e deixei que o tempo falasse por mim. E o tempo falou. Descobri que o silêncio é uma forma de força. O mundo grita, mas o sábio observa. O ego quer responder, mas a mente serena entende que o valor não está na última palavra, e sim na tranquilidade de saber quem você é. Porque quando você se conhece, nenhuma opinião te define. E quando não se conhece, qualquer opinião te destrói. Os estoicos chamavam isso de apatheia, o estado de serenidade emocional em que nada externo tem poder de perturbar a alma. Não se trata de ser frio ou indiferente, mas de compreender que tudo o que acontece fora de você só te afeta se encontrar espaço dentro. Epicteto dizia: os homens não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre as coisas. E no mundo atual, essa frase é mais urgente do que nunca. Pense nas redes sociais. Todos estão tentando convencer, corrigir, criticar. Mas no fim, ninguém muda ninguém. O que muda é o quanto você escolhe participar desse jogo. Quando você entende isso, começa a escolher suas batalhas com sabedoria. Nem tudo precisa de resposta. Nem tudo merece energia. E, principalmente, nem tudo é sobre você. Com o tempo, aprendi que a arte de não se ofender é também a arte de não reagir. E isso é revolucionário, porque vivemos em um tempo de impulsividade. Tudo é imediato. A raiva, a resposta, o julgamento. Poucos esperam, poucos refletem, mas o estoico é paciente. Ele observa antes de agir. Ele entende que cada provocação é uma oportunidade de treino. Cada ofensa é um teste de caráter. Cada ataque é um convite à prática da virtude. Sêneca dizia que o homem sábio é invulnerável às ofensas, porque não depende da aprovação de ninguém. E é aqui que mora a verdadeira liberdade. Porque enquanto a tua paz depender do comportamento dos outros, você continuará sendo refém. Refém das palavras, dos gestos, das opiniões. Mas quando a sua paz vem de dentro, nada pode te tirar dela. Houve um momento em que comecei a aplicar isso no meu cotidiano. Alguém me criticava injustamente, eu sorria. Alguém me provocava, eu observava. Não porque não sentia nada, mas porque percebi que reagir era me colocar no mesmo nível do problema. O que me libertou foi entender que a maioria das ofensas não precisa de resposta. Elas precisam de maturidade. O mundo atual confunde reação com poder, mas a verdade é o oposto. O verdadeiro poder está no autocontrole, e o autocontrole nasce da consciência. Consciência de que o outro só te atinge quando você permite. Consciência de que sua energia é limitada e não deve ser gasta tentando provar valor a quem não o reconhece. Consciência de que nada externo é capaz de abalar quem se mantém fiel a si mesmo. Os estoicos acreditavam que o universo é racional e que resistir ao que acontece é resistir à própria natureza. Por isso, ao invés de se ofender com a vida, devemos aprender com ela. Cada situação, por mais injusta que pareça, é uma lição disfarçada. E a dor que sentimos é o professor que insiste para que aprendamos a nos libertar. Marco Aurélio dizia: quando te irritares com alguém, pensa quantas vezes você mesmo errou. Essa é uma das maiores verdades da vida. É fácil julgar, é fácil reagir, é fácil se ofender. Difícil é reconhecer que todos somos falhos. E quando você entende isso, a ofensa perde força. O que antes te irritava passa a te ensinar. O que antes te feria passa a te fortalecer. No mundo de hoje, onde todos gritam suas verdades, escolher não se ofender é escolher a paz. É dizer: eu não preciso provar nada. E esse é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Porque o ego busca aprovação, mas a alma busca tranquilidade.
E o estoicismo nos lembra que a tranquilidade nasce quando paramos de lutar contra o inevitável. Comecei a perceber que a arte de não se ofender é, na verdade, a arte de amar o destino, o amor fati dos estoicos. Aceitar o que acontece não como um fardo, mas como parte do caminho. Se alguém te critica, talvez seja um espelho mostrando algo a ser trabalhado. Se alguém te rejeita, talvez seja o universo te redirecionando. Se alguém te provoca, talvez seja o momento de praticar a paciência. Nada é em vão. Tudo é treino. Hoje, quando algo tenta me tirar do eixo, eu me pergunto: o que essa situação quer me ensinar? E quase sempre a resposta é controle, serenidade, sabedoria. O mundo continuará sendo injusto, as pessoas continuarão julgando e a vida continuará testando. Mas eu posso escolher não me deixar abalar. Posso escolher permanecer inteiro, mesmo quando tudo tenta me quebrar. Sêneca dizia que ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca foi contrariado. E é verdade. A adversidade é o que nos lapida. A crítica é o que nos refina. A ofensa é o que nos fortalece. E quando você entende isso, começa a agradecer até pelos ataques, porque cada provocação é uma chance de provar que você é maior do que ela. Então, se você se sente cansado de se ofender, de se justificar, de carregar o peso do que os outros dizem, talvez seja a hora de mudar a forma como enxerga as coisas. O problema não está nos outros, está na importância que você dá a eles. Respire, observe. E antes de reagir, pergunte a si mesmo: isso realmente merece a minha paz? Na maioria das vezes, a resposta será não. E se essa mensagem ressoou dentro de você, escreva nos comentários: eu escolho a serenidade, porque essa é a declaração de quem decidiu não se ferir com o que não pode controlar. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar essa jornada de sabedoria, autodomínio e força interior. Porque no fim, ser inabalável não é nunca ser atacado, é nunca deixar o ataque te definir. O mundo continuará barulhento, mas a mente sábia permanece em silêncio. E quem aprende a não se ofender, descobre o segredo mais poderoso do estoicismo. Nada nem ninguém pode tirar a paz de quem já a encontrou dentro de si.